Olha só, eu tô para te dizer que o encontro do Lula com o Trump falhou completamente, né? Como eu já expliquei no outro vídeo, o objetivo do Lula era proteger a JBS. Foi o Wesley Batista que pediu para ele ir lá tentar proteger a JBS. Só que até antes do encontro, os Estados Unidos anunciaram que vão oferecer recompensa por informações contra frigoríficos investigados por práticas abusivas, inclusive o JBS e a Marfrig. É uma grana boa, meu amigo. Tu pode, se tu tiver alguma informação aí para mostrar práticas abusivas da JBS e da Marfrig, você pode mandar lá para o Departamento de Estado americano. Eles estão pagando de 15 a 30% do valor da multa, se a multa for maior de R$ 1 milhão, ou seja, dá um bom dinheiro, cara. 30% de R$ 1 milhão dá 300 mil reais, bicho. Dá para fazer um churrasco, cara. Olha que beleza. Isso daqui é, obviamente, o porquê que o Wesley Batista está desesperado e exigiu que o pupilo dele, o comandado dele aqui no Brasil, o Lula, fosse lá nos Estados Unidos tentar convencer o Trump a não fazer isso, né? A gente viu no outro vídeo que o Lula disse que não, depois o Lula não teve coragem de falar nada na frente do Trump. Na frente do Trump ele não falou com a imprensa, não falou nada, não aceitou pergunta. Aí ele fugiu para a embaixada, que aí lá na embaixada, com o ambiente controlado, só falava os jornalistas que ele quisesse, coisa e tal. Aí perguntaram para ele as coisas, ele respondeu, não, porque eu briguei com o Trump, eu falei com o Trump isso, eu falei com o Trump aquilo, eu falei com o Trump aquilo outro. No final das contas não falou porra nenhuma, o que ele foi tratar foi esse caso aqui e não conseguiu resolver. O caso da JBS e da Marfrig, tá? Agora, eu quero apontar para vocês que isso tem um problema pra gente, tá? Porque se de fato o Trump aplicar punições da JBS na Marfrig, vai baixar o preço da carne aqui no Brasil, o que é positivo para nós brasileiros, evidentemente, mas vai acabar ajudando o Lula também. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Essas notícias foram sugeridas por Se o Imposto é Inevitável, Relaxa e Goza, Peter Nova York sabe o que você fez dia 28 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Aqui, ó, Estados Unidos vão oferecer recompensa por informações contra frigoríficos investigados por práticas abusivas, inclusive JBS e Marfrig. A empresa, a JBS controlada pela a JBS e a empresa controlada pela Marfrig, que é a National Beef. A Marfrig é um grande frigorífico aqui do Brasil também, que é dono da National Beef, uma empresa americana. As duas são acusadas de cartel lá nos Estados Unidos, né? Também, as norte-americanas Cargill e Tyson Foods também estão sendo investigadas, né? Aqui, ó, o governo americano afirmou essa semana que pagará uma recompensa a quem fornecer informações sobre frigoríficos investigados por práticas comerciais abusivas. Aí eles dizem aqui que o G1 errou, né? Porque aqui, ó, se você ler aqui a matéria original, aqui dá para ler aqui na URL qual era o título original aqui, ó. Estados Unidos oferecem mais de $1 milhão por informações contra frigoríficos, contra a JBS, contra a Marfrig. E, rapaz, $1 milhão contra o cara, né? Mas aqui eles corrigiram que não, o G1 na verdade não é $1 milhão, o valor pode variar de 15 a 30% da multa se a multa ultrapassar $1 milhão, né? Então eles corrigiram essa informação. Isso aqui tudo aconteceu antes da reunião do Lula com o Trump, tá? Então, ou seja, indica que o Lula não teve nem chance nenhuma com essa reunião. Mais uma vez, eu já falei para vocês em outros vídeos, mas quero reforçar que essa reunião do Lula com o Trump foi com o objetivo de tentar salvar a pele do Wesley Batista. O Wesley Batista exigiu que o Lula fosse lá, tá aqui, ó. Wesley Batista está em Washington por causa do encontro Lula e Trump, né? Lógico, ele que mandou o Lula ir para lá, né? Por causa da visita oficial de Lula, Wesley Batista desembarcou ontem em Washington. O dono da JBS não integra a comitiva oficial, mas ajudou a intermediar o encontro Lula-Donald Trump, marcado para ocorrer logo mais na Casa Branca. Intermediar não, meu amigo. Ele falou com o Lula. Esse encontro está marcado há tempo, vocês lembram? Era para acontecer no início de março. Só que o Lula, ele quer brigar com o Trump, ele quer usar eleitoralmente aqui no Brasil a história de que não, tô brigado com o Trump, briguei com o Trump, não sei o que lá, eu bato no Trump, que o Trump não vai fazer isso, o Trump não vai fazer aquilo, ai, que as terras raras são do Brasil e não sei o que lá, umas besteiras que o Lula tá entregando tudo pro Trump, mas ele quer manter a imagem de que não, né? Esse encontro só aconteceu agora porque o Wesley Batista virou pro Lula e falou, cachorrinho, vai lá falar com o Trump, porque senão ele vai me fuder. Então você tem que ir lá, lambe o pau dele, faz o que tiver que fazer para o Trump parar de investigar a JBS, né? Senão a JBS vai fechar, né? O cachorrinho do Wesley Batista foi lá falar com o Trump, né? O Lula foi lá falar com o Trump, né?
Então, aqui, ó, a operação começou por solicitação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acusou as 4 empresas de elevarem o preço da carne bovina por meio de conluio ilícito. Segundo o governo, entre 1980 e 1990, a fatia de gado comprada por esses frigoríficos passou de 1/3 para mais de 80% do total nacional. O Departamento de Justiça informou que revisou mais de 3 milhões de documentos e ouviu centenas de pessoas no setor, como pecuaristas e produtores, né? Em nota, a Mafrig afirmou que respeita as leis da defesa de concorrência e a empresa acrescentou que nos Estados Unidos a National Beef atua em sociedade com 700 produtores locais e coisa e tal. E o foco é, embora ele esteja também avaliando, né, as empresas americanas, a Cargill e a Tyson Foods, o foco é nas empresas brasileiras. A JBS é a maior produtora de carne nos Estados Unidos, segundo a empresa. Já a National Beef é a 4ª maior e é reconhecida como a mais lucrativa do setor no país, segundo a Mafrig. A Secretaria de Agricultura nos Estados Unidos afirmou segunda-feira que a propriedade estrangeira de grandes processadores de carne representa uma ameaça ao país, né? Enfim, o Trump está justamente fazendo isso aqui. O Peter Navarro disse que o lobby da carne representado por brasileiros teria ameaçado silenciosamente a Casa Branca em resposta ao tarifaço. Segundo ele, isso seria resultado do desvio de carne dos Estados Unidos para a China e não sei o que lá. Os Estados Unidos aplicaram uma tarifa, não sei o que lá. O Brasil é o principal fornecedor do produto para a indústria norte-americana. O fato é que eles estão reclamando o seguinte: na visão deles, lá nos Estados Unidos, os pecuaristas americanos, os donos de rancho americanos que criam gado, estão recebendo menos pela carne, ao passo que o preço da carne no mercado só aumenta, né? Então isso é um problema realmente. Eu não sei se tem problema de concorrência lá, na verdade eu acho uma besteira esse negócio de lei de anticoncorrência e coisa e tal, mas evidentemente isso daqui acaba se enquadrando em toda essa briga entre o governo americano e o governo brasileiro, que envolve um monte de outras coisas, como o comunismo do Lula, né? Essa tendência do Lula de regime autoritário, essa coligação PT-STF para sufocar a direita aqui no Brasil, né? Então, assim, ó, apesar de serem grandes produtores, os Estados Unidos ainda precisam importar carne para suprir a demanda interna dos consumidores, que se mantém firme e pressionou os preços, né? Então, o pessoal tá aqui, ó, os pecuaristas estão insatisfeitos. Eles dizem que essas empresas pagam um pouco para eles e cobram caro no final para o consumidor final. Mais uma vez, eu acho uma besteira isso, porque se realmente fosse isso, bastaria, né, eles têm 80% do mercado, bastaria o produtor vender para os outros 20%, que eles cresceriam o mercado. Eu não acho que seja verdadeiro isso aqui, tá? Mas é a guerra comercial, é o Trump batendo no Lula, né? É por isso que o Lula foi lá conversar com o Trump. O Lula, depois na embaixada, estava cantando de galo, não porque eu briguei com o Trump sobre terras raras, briguei sobre o Pix, briguei sobre isso, briguei sobre aquilo, brigou porra nenhuma, né? Chupou o pau do Trump lá quando o Trump quis. No final das contas, ele foi lá por causa desse caso aqui do Joesley Batista para essa emergência, né? Aqui, ó. O pessoal da Clique Petróleo e Gás aqui, ó, a investigação criminal contra a JBS e a Mafrig nos Estados Unidos por cartel. Não é só sobre cartel não, tá? Também há acusações de corrupção e desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro. Isso é muito importante. Por quê? Porque a minha visão, e aí eu não tenho certeza, mas a minha visão é que a JBS é o grande financiador desse esquema contra a direita no Brasil, né? Eu já falei para vocês que evidentemente há alguém fornecendo dinheiro para essa história, né? O Alexandre de Moraes ganhando fortunas do Banco Master, o delegado brasileiro em Miami correndo atrás do cara com apartamento de alto luxo, não sei o que lá. Ou seja, essa perseguição contra Bolsonaro e contra a direita no Brasil está sendo financiada por alguém. Quem é que está financiando? Se é o Jorge Soros, se é a esquerda internacional, eu não sei. Mas eu acho que o mais provável seja a JBS, tá? Sejam empresários aqui do Brasil mesmo, muito ligados ao Lula, é o caso do Joesley Batista, e que estão justamente fazendo esse tipo de coisa. E é possível que o Trump tenha identificado exatamente isso, que a JBS é o grande cara por trás dessa repressão contra Bolsonaro. Não adianta bater no Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é um peãozinho lá do Joesley Batista. Não adianta bater no policial lá, no Fábio Shor. Como é que é o nome do outro policial lá que estava em Miami? Nem lembro o nome do cara mais. Mas enfim, não adianta bater nessas pessoas porque eles são peões nessa história, né? Quem está bancando esse avanço contra a direita aqui no Brasil é a JBS do Joesley Batista, né? E daí o Trump resolveu atacar a fonte de financiamento deles.
Veja, a JBS é uma empresa privada, mas é uma empresa corporativista, é uma empresa que existe em conjunto com o governo. Isso é o pior tipo de empresa que tem. Uma empresa privada, quando é apenas privada, ela tem que competir fornecendo o melhor serviço possível, pelo melhor custo possível. Então a empresa privada acaba sendo a melhor coisa no final das contas. Mas quando essa empresa se une a governo, como é o caso da JBS com o governo Lula, só faz merda, né? E é isso que a gente está vendo acontecer aqui, né? Aqui, ó, a encontro da agenda do Lula e do Trump, marcada para essa quinta-feira, e as declarações do conselheiro da Casa Branca contra companhias brasileiras não deixam dúvidas de que o clima mudou. Ou seja, os Estados Unidos estão contra essas empresas, contra a JBS, contra a Mafrig, e o DOJ, né, que é o Departamento de Justiça americano, confirmou uma investigação antitruste criminal, mas, de novo, é também sobre corrupção e lavagem de dinheiro, tá? Envolve corrupção e lavagem de dinheiro também nessas investigações aqui, tá? Então, essa é a coisa, que Estados Unidos ampliam e intensificam investigação contra a JBS por cartéis de carne dos Estados Unidos. Isso foi declarado antes do encontro do Lula hoje. O Lula foi lá para Nova York para tentar desarmar essa bomba e aparentemente não conseguiu, né? Ficou 3 horas conversando com o Trump e não conseguiu desarmar essa bomba. Não teve nada que ele pudesse oferecer para o Trump que valesse a pena. Até porque o Trump já está percebendo a situação aqui no Brasil, com toda essa ajuda da JBS, com toda essa grana que a JBS está colocando, falhou o esquema deles. Por quê? Porque eles achavam que iam conseguir, com essa ação do Alexandre de Moraes, fazer acabar o bolsonarismo. Não, porque o bolsonarismo é só uma pedra no caminho, é um detalhezinho aqui. A gente tirando o Bolsonaro, prendendo ele por uma, entre aspas, golpe que ninguém viu, aí vai acabar o bolsonarismo, né? E acabou que não aconteceu isso, né? O Flávio Bolsonaro está na frente das pesquisas, continua crescendo na frente das pesquisas, e aí o Trump já percebeu que o Lula e o Wesley Batista não tem mais cartas nenhuma para jogar nessa história. Vão combinar o que com o Lula? Para que vão combinar alguma coisa com o Lula? Não adianta, tem que combinar com o Flávio Bolsonaro agora, né? Enfim, aqui, ó, a estrutura atual do mercado, alta concentração da indústria indicam atividade anticompetitiva, disse o procurador-geral interino e coisa e tal. Vou investigar esse troço todo aqui. Vamos ver o que vai acontecer com isso daqui, tá? E, de novo, isso pode ser um baque no Wesley Batista. Tomara que ele se foda de verde e amarelo, tá? O lado negativo dessa história. Se acontecer uma sanção contra a JBS, o que vai acontecer é que a carne vai baratear aqui no Brasil, porque eles vão querer vender a carne aqui no Brasil, né? Isso pode acabar indiretamente ajudando o Lula, mas o lado positivo é que vai ajudar o brasileiro também, a gente vai ter carne mais barata aqui, vai fazer um churrasquinho mais barato aqui. Então, no final das contas, deixa quieto. Acho muito pouco provável o Lula ter qualquer chance nessa eleição, então isso aqui é boa notícia de qualquer forma no final das contas, né? Mas é isso, este é o problema. O Trump está oferecendo dinheiro para quem der dicas sobre a JBS e a Mafrig, sobre a corrupção, lavagem de dinheiro e atividade anticompetitiva nos Estados Unidos. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.